Olá, aqui é Chico Vieira, professor de cálculo. Vamos dar continuidade aí ao estudo das integrais. Vamos começar agora um exercício um pouco mais sofisticado com a parte de substituição de variáveis. É uma técnica fundamental, simples, mas fundamental nessa parte de integrais. Então, vamos aqui ao exercício. O exercício ele é composto de vários itens. Então, a nossa primeira integral que nós iremos calcular é essa aqui, ó. A integral variando de 0 a 1 de x raiz quadrada de x2 mais 3. E aí a gente segue com vários probleminhas. Nós temos nessa seção aqui 8 e na outra seção a gente tem mais 12, dando um total de 20 problemas para que a gente possa aprender bem essa parte de método da substituição. Então, a nossa primeira letra, que a gente já tinha colocado lá, a nossa letra A, é a integral variando de 0 a 1 de x raiz quadrada de x2 mais 3 dx. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Bem, a questão, a forma, o desafio, ele é vencido pela quantidade. Então, você não vai aprender tudo, vamos dizer assim, com poucas questões. Tem que fazer muitos problemas para que a manha, o macete, a ideia, ela apareça. Então, a gente vai chamar... vamos definir, chamar de u essa variável aqui, que é x3 mais 3. Então, se a gente derivar esse u aqui, ó, a gente vai ter 3x2 multiplicado por dx. Na prática, a derivada aqui não é x3, ela é o x2, tá? Eu peguei o que tem aqui dentro. Então, quando eu faço isso, vai ficar então aqui, ó, 2x dx. Então, o que a gente vai fazer agora é a seguinte substituição. A gente vai reescrever isso aqui da seguinte forma. Primeiro, se x tiver valor 1, eu estou vendo que o u ele vai ter um valor de 4 substituindo. E se x tiver valor de 0, o nosso u vai ter valor de 3, ok? Então, essa nossa integral aqui, ela vai passar a ficar assim, ó. A integral que era de 0 a 1 passou a ser de 3 a 4. E esse x dx, se você prestar atenção, o que é esse x dx? Ele é o nosso du dividido por 2. E nós temos aqui, ó, a raiz de x2, x ao quadrado mais 3, que é a raiz de u. Então, reorganizando a ordem aqui, nós temos 1/2 da integral variando de 3 a 4 da raiz de u du, que é o integral de uma função polinomial muito tranquila. Você lembre que raiz de u, ele representa para a gente u elevado a 1/2. Então é isso que a gente está interessado em integrar. Integrar isso é fazer com que a gente aumente uma unidade aqui na potência e uma unidade aqui também. Então, se a gente melhorar essa conta, vai ficar u elevado aqui, ó, a 3/2 e aqui também fica 3/2. Então, a gente pode melhorar isso de tal forma que repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda vai ficar 2/3 e esse u elevado a 3/2, acho que vale a pena a gente colocar assim, ó. Ele é uma raiz. Se tem 3/2 é porque isso aqui é 3 e esse é 2 que não precisa aparecer. Então o resultado da nossa integral, o resultado dessa integral aqui, deu isso aqui, ó, tá? Mas a gente vai precisar multiplicar pelo número 1/2 e agora a gente vai ter que substituir dois valores, o número 3 e o número 4. Então a gente pode fazer essa simplificação, então nós temos 1/3 e aí vamos colocar aqui dois valores. Vai ficar a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo menos a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Então, melhorando isso aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, que tem raiz exata. Raiz exata, ela está valendo 8. E 3 vezes 3 vezes 3 é 27, não tem raiz exata, mas 9 vezes 3, ó, 9 cai fora. Então, fica 3 raiz quadrada de 3. Então, essa é a nossa expressão final, ok? Então, uma questão um pouco trabalhosa, tá? Mas vamos aprender com quantidade. Vamos, então, para o item B. O nosso item B é a integral variando de 0 a 1 de x que multiplica
x2 mais 3 elevado à quinta dx. Então, o caminho que a gente vai fazer é um caminho muito parecido. Esse caminho muito parecido que a gente vai trabalhar é a gente chamar isso tudo aqui, ó, de u. Então, se a gente chamar u de x2 mais 3, o nosso du ele vai ser 2x dx. E na nossa substituição, se a gente colocar x igual a 0, substitua aqui, ó, x igual a 0. Então, o u vai valer 3. E se a gente colocar x igual a 1, o u vai valer 4. Então, veja como é que vai ficar essa nossa expressão. Se você prestar atenção, aqui a gente tem x dx, ó, tá aqui, ó, x dx. Então, quem é x dx? É du dividido por 2. Então, veja como é que vai ficar escrita essa equação. Essa nossa integral, em vez de ser de 0 a 1, como estamos vendo, ela vai ser de 3 até 4. O que é x dx, ele é o nosso du dividido por 2. E aí, está faltando apenas isso, que é o nosso u, mais elevado a 5. Então, melhorando, ficou aqui, ó, 1 meio da integral 3 até 4 de u elevado a 5 du. Essa expressão é uma expressão muito tranquila, integrar uma função polinomial. Vai dar u à sexta sobre 6. Então, perceba como vai ficar. Mantém-se 1 meio e u à sexta sobre 6. Então, a gente tem aqui, ó, 1 sobre 12 de u à sexta. Esse u à sexta, ele vai receber dois valores. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 12. O que é u à sexta? Vai ficar 4 à sexta menos 3 elevado à sexta. Isso não precisa organizar, já está bom, em bom tamanho, ok? Então, é visualizar a mudança de variável correta, a mudança de variável adequada. Mudança de variável adequada é uma mudança que você, na prática, resolve o seu problema. Vamos então para a letra C. A letra C, nós temos aqui, ó, a integral variando de 1 até 2 de x que multiplica x2 menos 1 elevado à quinta dx. Então, vamos ver como é que vai ficar essa expressão. A mudança de variável é uma mudança de variável muito parecida. Isso aqui tudo, ó, vai virar o nosso u. Então, u ele vai ser x2 menos 1. Então, o nosso du é 2x dx. Dessa forma, aqui, a gente tem que quando o nosso x tiver valor de 1, o nosso u, ó, se colocar 1 menos 1, vale 0. E quando o nosso x tiver valor de 2, vai ficar 4 menos 1. Então, o nosso u vai valer 3. Então, ó, essa parte aqui que é x dx, ele vale du dividido por 2. Tá vendo? Ó, aqui, ó, x dx é du dividido por 2. Então, vamos reescrever essa integral. Então, reescrevendo essa integral, a gente vai ter, em vez da integral variando dos limites de 1 até 2, vai variar de 0 até 3. E aí, continuando, o que era x dx virou simplesmente du sobre 2. E aí, nós temos u elevado à quinta. Então, organizando isso aí, nós vamos ter 1 meio integral variando de 0 a 2 de u à quinta du. Essa é a integral de uma função polinomial, muito tranquila, fica u elevado à sexta sobre 6. Então, a gente vai ter, na verdade, ó, 1 meio e 1 sexto de u elevado à sexta variando entre 0 e 2. Então, isso aqui a gente pode organizar, dá 1 sobre 12, e esse número é 2 elevado à sexta menos 0 elevado à sexta. Claro que isso aqui é nulo, então a gente obtém 2 elevado à sexta sobre 12. Eu acho que vale a pena aqui a gente desenvolver. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, ó, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, vai ficar 64 dividido por 12. Vamos simplificar, por exemplo, por 4. Simplificando por 4, a gente encontra aqui embaixo 3. E simplificando isso aqui por 4, a gente encontra 16. Então, a resposta final é 16 terços. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui às letrinhas. Então, vamos para a letra D. A letra D é a integral de 0 a 1
de x raiz quadrada de 1 menos x2 dx. Então, mais uma vez, ó, a mudança de variável que a gente vai fazer é chamar isso aqui de u. Então, u é 1 menos x2. Ter cuidado com o sinal, tá? O nosso du é menos 2x dx. Então, dessa vez, esse pacotinho x dx, ele vai valer menos du sobre 2, tá? O nosso x dx. E se a gente fizer essas substituições, se eu colocar x igual a 0, 0 aqui, o nosso valor de u é 1. E se a gente colocar o valor de x igual a 1, esse valor aqui vai dar 0. Então, tem que ter um certo cuidado ao reescrever a integral. Então, reescrevendo aqui a nossa integral, antes ela era de 0 a 1. E agora ela vai ser de 1 a 0. Daqui a pouco a gente pode fazer uma modificação. O que era x vezes dx é menos du dividido por 2. E aí tem uma raiz quadrada da nossa variável, que agora é u. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte. Oficialmente, essa integral ficaria menos 1 meio de 1 a 0 raiz de u du. Se eu trocar esses limites de integração, eu troco o sinal. Então, eu posso dizer que vai ficar 1 meio da integral de 0 a 1 raiz de u du. Muito bem. Raiz de u, a gente já está acostumado, tá? Raiz de u, eu posso dizer que isso aqui é u elevado a 1 meio. Eu vou acrescentar 1 aqui em cima e vou também acrescentar 1 aqui embaixo. Então, vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 terços. E u elevado a 3 meios. Então, veja como é que vai ficar. A gente vai colocar a nossa expressão, a nossa integral. Então, ó, esse 1 meio multiplicado pelo resultado da integral, que foi 2 terços. Lembrar que isso é uma raiz. Quando a gente coloca 3 meios, é u elevado a 3 e aqui continua sendo 2. Aqui vai receber o valor 0 e o valor 1. Então, posso simplificar. Isso aqui, então, está dando 1 terço. 1 terço. E aí vai ficar a raiz cúbica, raiz quadrada de 1 ao cubo, menos a raiz quadrada de 0 ao cubo. Isso aqui naturalmente é 0, então a gente finaliza como sendo 1 terço a resposta final. Então fique atento, tá? São muitas passagens. Então vamos para a letra E. A nossa letra E dessa nossa questão é um pouquinho diferente. Fizemos 4 muito parecidas. Então a integral de menos 1 até 0 de x ao quadrado é elevado a x3 dx. Então aqui, vamos dizer que a manha, a substituição é a gente chamar esse pacote de u elevado a x3. Então quando a gente deriva o u, vai dar 3x2 dx. E aí esse pacote, ó, x2 dx está ali. Então, o x2 dx, a gente vai dizer que é du dividido por 3. E vamos fazer a substituição também dos valores. Se eu colocar x igual a menos 1 elevado ao cubo, vai dar u igual a menos 1. E se eu colocar o 0, x igual a 0, 0 ao cubo, vai dar 0. Então, essa nova integral, ela vai ser escrita da seguinte forma. Ela que tinha limite de integração de menos 1 até 0, continuou tendo de menos 1 até 0. O que era x quadrado dx, x quadrado dx virou du dividido por 3. E esse e elevado a x3 ficou simplesmente e elevado a u. Então, melhorando essa integral aqui, só o aspecto, vamos dizer assim, visual, ficou 1 terço de menos 1 até 0 de e elevado a u du. Então, isso é a integral de uma função exponencial. A integral de uma função exponencial é ela mesma. Então, vai dar simplesmente e elevado a u. Sendo que a gente vai colocar dois valores, o 0 e o menos 1. Então, mantendo esse 1 terço quietinho, vai ficar, então, e elevado a 0 subtraído de e elevado a menos 1. A gente pode organizar isso. Ó. Qualquer número elevado a 0 é um número 1. E o inverso de e, eu posso trocar isso aqui, fica 1 sobre e. Pronto, então aqui, ó, resolvido a nossa questão.
Então o grande segredo é como começar. Como começar é a prática que vai determinar. Então vamos aí para a letra F, para a gente ficar sabido, perceber essas possibilidades de mudança na substituição. A integral de 0 a 1, x raiz quadrada de 1 mais 2x2 dx. Então veja bem, a gente mais uma vez vai dizer que essa parte de dentro aqui, ó, é chamada de u. O nosso u vai ser 1 mais 2x2. Se a gente derivar o u, ele vai ficar 4x dx, já que a derivada de 1 é uma constante. E como eu estou vendo que aqui tem x dx, então isolando isso aqui, ó, x dx, ele é o du dividido por 4. Daqui a pouco a gente substitui. Se a gente colocar x igual a 0, substitua aqui 0, então o u vai dar 1, ok? Porque isso vai morrer. E se a gente colocar x igual a 1, se colocar 1 aqui, isso vai dar 2 com 1. 2 com 1, então isso vai dar 3. Então essa integral, ela vai passar a ser escrita de outra forma. Os limites, que antes era de 0 a 1, agora vai ser de 1 até 3. Então a integral variando de 1 até 3. O que era x dx, a gente troca por du dividido por 4. E o que tem dentro dessa integral ali, ó, dentro dessa raiz, a gente chamou simplesmente de u. Então, melhorando esse aspecto, vamos dizer assim, físico, né, o aspecto, a gente visualiza que essa integral vai ficar integral de 1 a 3, raiz de u du. Então, é organizar essa integral. Essa integral é u elevado a 1 meio mais 1, e aqui fica 1 meio mais 1 também. Então, se a gente melhorar aqui essas frações, vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então, quando fizer, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 2 terços. Isso aqui, na prática, é a raiz quadrada de u elevado ao cubo. Ok. Então, essa nossa integral, pegando esse 1/4 que está aqui, e o resultado da integral, que foi 2 terços de raiz de u elevado ao cubo, e ele vai receber dois valores, que é variando de 1 a 3. Então, a regra aqui é, primeiro vou simplificar, essa simplificação aqui vai dar 2, e 2 vezes 3 vai ficar 1/6. E aí a gente vai colocar, então, a raiz quadrada de 3 ao cubo, menos a raiz quadrada de 1 ao cubo. Essa daqui cai fora um número 3, porque isso é 27, é 9 vezes 3. Então, isso aqui, ó, quando você organiza, vai ficar 3 raiz de 3. Isso aqui é apenas 1. Então, posso dizer que o nosso resultado final é 1/6 que multiplica 3 raiz de 3 menos 1. Pronto, resolvido, então, a nossa questão. Certinho? Então, isso foi a nossa letra F. Então, vamos dar continuidade, tá? Só aprende esse tipo de conteúdo com quantidade. Então, a nossa letra G é integral de 1 a 2, e aí a gente tem 3s sobre 1 mais s ao quadrado ds. Aqui, a grande visualização, a grande sacada é você perceber que deve chamar esse pacotinho de u. Porque quando você chama esse pacotinho de u, 1 mais S2, você, ó, ao derivar o u, vai derivar da constante zero, a derivada de s ao quadrado é 2s ds, e aí tá aqui, ó, esse s ds. Então, esse s ds que a gente vai substituir ali, ó, é o du dividido por 2. Também temos que colocar esses valores. Então, se esse s ele tem valor 1, ao colocar 1 aqui, ó, vai ficar 1 mais 1. O nosso u é 2. E ao colocar esse s igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, essa integral ela vai ficar da seguinte forma. Essa integral ela vai ficar, a integral, em vez de ser de 1 a 2, vai ser de 2 a 5. Esse 3 eu já coloquei aqui para fora. Quem é esse SDS? Esse SDS, ele está valendo du dividido por 2. E aí a gente tem 1 sobre u. Então, melhorando isso aqui um pouquinho, a gente, na verdade, vai ficar 3 meios da integral de 2 até 5, de 1 sobre u, du.
Então, ó, essa integral de 1 sobre u, é importante que você lembre que é ln de u. E aí esse ln de u, quando você deriva, dá 1 sobre u. Você vai fazer isso variar de 2 a 5. Então, na prática, isso aqui é o ln de 5 menos o ln de 2. Pela regra do ln, vai ficar ln de 5 dividido por 2. Ln de 5 meios, ok? Então, terminando essa equação, vai ficar 3 meios e o resultado dessa nossa integral, ln se dividir mesmo de 2,5. Então, resolvido essa nossa integral da letra G. Dando continuidade, vamos aqui para a letra H. A letra H é uma integral muito parecida, integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 mais 4s ds. Então veja bem, a gente mais uma vez vai chamar esse pacotinho aqui, ó, de u. Se a gente chamar esse pacotinho aqui de u, então u sendo 1 mais 4s, o du é 4ds. Então aqui, ó, fazendo mais substituições, se a gente disser que s é 0, ao colocar 0, o u dá 1. E se a gente colocar s igual a 1, o u ele vai dar 5. Então a nossa integral ela vai ser reescrita da seguinte forma. Vai ficar a integral de 0 a 1 virou a integral de 1 a 5. E aqui vai ficar, ó, no lugar desse ds, se você isolar o ds, perceba que ele é du sobre 4, tá? Então a gente arranca esse ds e coloca du sobre 4. E o que a gente tinha era 1 sobre esse pacotinho, 1 sobre u. Então, reorganizando os locais, vai ficar 1/4 da integral de 1 a 5 de u sobre u du. Então, essa expressão toda aqui, ó, mais uma vez, é o ln de u, onde vai variar de 1 a 5. Então, na prática, isso vai ficar ln de 5 menos ln de 1. ln de 1 ele é 0, então fica só ln de 5. Então, a resposta final é 1/4 de ln de 5. Resolvido, então, o nosso exercício. Então, vamos lá, dando continuidade a esse mundo aí de exercícios para que você possa realmente aprender. Vamos aqui para a letra I. A letra I é a integral de 0 a 3 de x raiz quadrada de x mais 1 dx. Veja bem, essa é uma integral um pouco diferente. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai chamar essa parte aqui de dentro de u. Então, o nosso u vai ser x mais 1. Mas é importante que a gente isole o x, já que a gente tem x aqui, ó. Então, se a gente isolar o x, ele vale u menos 1. E quando a gente deriva isso aqui, o nosso du é o próprio dx. E quando a gente substitui x igual a 0, vamos ver quanto é o valor do u. Se botar 0 aqui, u dá 1. E se a gente colocar x igual a 3 aqui, ó, vai ficar 3 mais 1. Então, u é igual a 4. Então, vamos ver como é que vai ficar essa integral. Essa integral, ela, em vez de ficar de 0 a 3, ela vai ficar de 1 até 4. Então, esse nosso x, ele é essa expressão. Ele é u menos 1. Isso daqui vai ficar raiz de u. E multiplicado por dx, mas o nosso dx é o próprio du. E aí a gente precisa melhorar um pouco mais. A gente, na verdade, vai dizer que esse sujeito, ele divide os dois. Então, a gente vai dividir isso na prática em duas integrais. Então, vai ficar assim, ó. U sobre raiz de u e 1 sobre raiz de u, du. Então, vamos melhorar ainda mais. Isso aqui, quando não tem nenhum expoente, o expoente é 1. E isso aqui é 1 meio, 1 e meio. Isso quando sobe é u elevado a menos 1 meio. Menos u elevado, quando sobe, ó, menos 1 meio. Essa nossa integral aqui que a gente quer resolver, du. Então veja, quando a gente junta esses dois, a integral que a gente vai ter que resolver na prática é a integral de u elevado a 1 meio subtraído de u elevado a menos 1 meio. Tá? Esse é o nosso objetivo. Bem, aqui é muito tranquilo. É a gente acrescentar
para o cálculo da integral, 1. Então, a gente já fez algo parecido. Então, isso aqui dá u elevado a 3/2 sobre 3/2, que vai dar 2/3 de u elevado a 3/2. Guarda. E esse pacotinho, ele é u elevado a menos 1/2 mais 1, e aqui fica menos 1/2 mais 1. Então, veja, isso aqui dá u elevado a 1/2, isso aqui dá 1/2. Então, melhorando essa conta, ele vai dar 2 u elevado a 1/2. Então, o que é que nós temos? Na prática, esse resultado da integral, ele vai ficar o seguinte. Ele ficou aqui, ó, 2/3 de u elevado a 3/2, isso variando de 1 até 4, menos, como tem esse sinal, 2, que multiplica u elevado a 1/2 de 1 até 4. Vamos melhorar um pouco mais, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, isso aqui é 2/3. É preciso lembrar que a gente vai fazer aqui, ó, o u vai receber o número 4 e o número 1. 3/2 é elevar ao cubo e tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 ao cubo e raiz quadrada de 1 ao cubo. Isso aqui é muito tranquilo, a gente vai fazer. Menos 2, aqui é raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 1. Então, ó, raiz de 64 é 8. Então, aqui é 2/3 que multiplica 8 menos 1. E aqui é 2 que multiplica 2 menos 1. Então, essa conta, ó, dá 7. No final das contas, vai ficar 7 vezes 2, 14 sobre 3. Isso aqui dá 1, que multiplicado por menos 2, menos 2. A gente tira um mínimo aqui é 3, então fica 14 menos 6. Então, o final das contas é 8/3. Uma questão bastante trabalhosa, espero que você tenha conseguido aí acompanhar sem desistir. Uma questão simples, mas com muito trabalho, certinho?